Olá, amigos, olá, amigas, boa noite todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Tô fixando aqui o tema da nossa live. Vamos hoje ter uma super live aqui, muito massa mesmo. Prontinho, ela já está aqui conosco. Vamos convidar a doutora Bárbara, excelência, aprovada, juíza, nossa querida amiga Bárbara. Tudo bem, Bárbara? Como é que você Ei, tá? Felipe, tudo bom? Como é que você tá? Tudo Tudo bem. bem, minha amiga. Como é que você vai? Como é que tá a sua nova vida? A última vez que a gente tinha Ah, conversado assim, interagido, era em outro sim, momento, em outra vibe, né? Preparação treinando zona aí para muito. prova oral do TJ de Minas. E assim, Verdade. Bárbara, antes de te passar a palavra para você se apresentar, eu queria fazer uma revelação, na verdade, que é o seguinte. Eu tenho tentado aqui toda semana conversar com um ex-aluno do OUSO, pelo menos um por semana, né? Semana passada conversei com o Rui, que eventualmente vocês podem até se encontrar aí nos fóruns da vida, porque o Rui acabou de passar para promotor em Minas, Sim, né? eu vi. O Rui Ribeiro Neto. E eu disse, eu quero conversar com alguém da magistratura também. Conversei com dois de defensoria, conversei com dois de MP recentemente. Disse, eu quero conversar com alguém de magistratura. E quando eu pensei, quem eu vou conversar na magistratura, eu tenho que falar a verdade, você foi a primeira pessoa que me veio à Oh, cabeça. Porque eu lembrava muito, eu tinha muito vivo na memória os nossos treinos, principalmente para a prova oral uhum, do TJ de Minas. Era um curso específico de preparação para a prova oral para o TJ de Minas. E sim. você era uma pessoa muito desenvolta, que tinha muita articulação. Mas não era nem por isso, é porque você era uma simpatia também. Então, assim, eu queria muito saber como é que estava sua vida de juíza hoje em dia. Então, eu fiquei muito curioso por isso também. Mas eu tô falando demais, tô igual o Não, Faustão, né? Trago os imagina. convidados e não deixo ele falar. Bárbara, por favor, se apresenta para a galera Oh. aqui, para que todo mundo saber quem você é. Ei, gente, boa noite. Meu nome é Bárbara Alves Maciel. Eu sou de Aracaju, Sergipe, e sou juíza de direito substituta do TJMG. Vai fazer um ano, dia 29 de agosto já. Passa rápido, né, Felipe? É Muito incrível. rápido. Um dia desse a gente estava conversando sobre Treinando. equiprimordialidade. Sim, é verdade. Oh, mas você sabe que eu fico saudosa até às vezes desse tempo. Foi um tempo duro, foi um tempo difícil, mas é muito engrandecedor, né? Assim, eu acredito assim, que todas as fases do concurso são essenciais, são primordiais para formar o nosso caráter, a nossa personalidade, para a gente conseguir enfrentar o que a gente vai enfrentar ao longo da carreira. Porque a gente pensa, ah, vai passar, agora estou bem. Não, agora que vem a dificuldade. Então, assim, essas fases do concurso, elas são, todas elas, eu acredito, assim, muito essenciais, sabe? Para formar, assim, que a gente vá formando nosso caráter, que a gente vá criando uma couraça, que a gente se fortaleça para saber enfrentar o que a gente vai enfrentar ao longo da carreira. E eu só estou há um ano, mas já enfrentei muita coisa. Imagina. E, É Bárbara, você isso. tá em qual comarca? Ou tá em várias comarcas? Como é que tá a sua vida? Então, o TJ Minas, cada estado tem, cada TJ tem a sua organização judiciária, né? Como é que é aqui? Quando a gente passa, a gente tem a oportunidade de ou ficar numa comarca de primeira entrância fixa, geralmente eles não mudam, então assim, você não pode ser titular numa primeira entrância aqui, mas eles dão uma certa estabilidade. Coloca, assim, a gente escolhe as comarcas que estão disponíveis por ordem de colocação e fica nessa de primeira. Ou eles deram uma outra opção para a gente, que foi cooperar. E aí a cooperação é cobrindo licença, férias, e assim, pela minha colocação, pelas comarcas que me foram dispostas, eu visava assim, um pouco de aeroporto, ficar próximo ao aeroporto, então eu optei por cooperar. E eu estou cooperando no norte de Minas, é bem distante de BH, são 7 horas de BH, 7 a 8 horas de carro.
Mas eu estou adorando, assim. Eu estou cooperando numa de segunda entrância. Iniciei no juizado, no GESP daqui. E Legal. as coisas da vida se transformam tão rápido, assim, a carreira ela é tão volátil, que os dois meus outros colegas que estavam na primeira e na segunda varas, um foi promovido, o outro foi removido, e eu me vi com as 3 unidades. Meu Então, com as Deus do 3, céu. assim, sabe? Quando você sai do juizado e você pega tudo, então, assim, tem sido uma verdadeira escola. Hoje, graças a Deus, um outro colega veio, até um colega de concurso, assumiu uma das varas e já deu um alívio, mas, assim, foi muito importante essa experiência, inclusive, de ficar nas 3 unidades. Aprendi muito nesses meses. Está sendo Mas você muito está bom. feliz com a vida da magistratura? Muito feliz, muito realizada. É incrível, assim, a cada dia que eu vou trabalhar, acontecem coisas novas. Não tem um dia que eu vou trabalhar que não aconteçam feitos inéditos. Não só na área, assim, nas audiências, mas principalmente até nas outras áreas. Porque, assim, a gente tem aquele entendimento que juiz vai sentar, vai fazer sentença, vai fazer audiência, mas tem toda uma outra série de funções que o juiz tem que desempenhar ao longo da carreira, assim, direção de foro, gestão de secretaria, que são atividades que tomam tempo e que a gente não se prepara ao longo do concurso, né? A gente não estuda para gerir pessoas, a gente não estuda administração. Então, a gente vai aprendendo com a prática, no dia a dia, na base do erro, do acerto, na tentativa, e ainda mais em tempos de pandemia, né, Felipe? Que tudo mudou. Eu não estou te vendo, viu? Agora. Você não está me vendo? Não, mas você tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Eu tô te ouvindo e te vendo bem. Mas se eu não voltar, depois você Então eu me vou. avisa. Então, tá, então se você. Eu não tô te vendo bem, mas se você Galera, tá me ouvindo bem, vocês então eu vou. vocês estão vendo e ouvindo os dois? Como é que tá? Por favor, deem um feedback aqui, tá? Enquanto isso, Bárbara, pode falando aí enquanto a galera Posso dá o falar? feedback. Pode. Tá, então, assim, é um desafio muito grande diário, porque a parte de, como eu estou falando, sentenciar, fazer audiências, a gente tem já um certo traquejo, um certo treinamento, eu até vou falar, eu trabalhei muito tempo como técnica judiciária, fui assessora de juiz, desembargador, então isso já me dá uma bagagem que me ajudou, mas eu nunca tive preparação para gerir pessoas, para ser líder de uma unidade, para saber identificar qual é que é a função que aquele servidor se adequa melhor. Então, isso eu estou aprendendo na prática. E em tempos de pandemia, tudo se torna ainda mais complexo, né, Felipe? Porque todos nós, eu estou aprendendo, eu estou em formação, eu falo que eu sou uma juíza em formação, eu estou aprendendo a carreira ainda, e eu estou aprendendo a carreira numa situação completamente atípica, né? Então, tem sido um desafio muito grande, mas é muito enriquecedor. Assim, ó, às vezes eu tenho um dia muito difícil, chego emocionalmente exausta em casa, mas sabe quando você acorda no outro dia Suga muita feliz? energia, né? Suga Suga muita energia. muito. Minha experiência é um pouco diferente, né? Sou defensor, mas eu lembro, hoje em dia não atuo mais nessa vertente, mas durante muito tempo que eu fiquei em Mossoró, eu atuava no Presídio Federal. E os dias de visita no presídio, quando eu voltava, era um dia que eu voltava morto. Tipo, a energia ia, porque é o mais dramático do que se possa imaginar. Mas, Bárbara, assim, só uma prévia, né? Antes de a gente tocar aqui a nossa conversa. Muita gente disse que estava vendo e ouvindo os dois, algumas pessoas disseram que eu estava com a imagem distorcida. Vocês vão, por favor, ao longo aqui da fala dizendo se melhorou e tal. Se ficar muito ruim em algum momento, avisem também que eu tento mudar a internet, alguma coisa assim. Tá bom? Você tá me vendo agora, Agora Bárbara? estou vendo perfeitamente. Show, Tá perfeito. beleza. Bárbara, massa saber que tá desse jeito, massa a sua perspectiva desse começo de carreira. Eu fiquei empolgado ouvindo você falar, sua empolgação me empolgou. Como era naquela época das simulações também. Verdade. Mas eu queria te perguntar como começou toda essa trajetória. Porque eu te acompanhei lá no finalzinho, né, na hora que a humanística entrou na parada, mas eu não sei como foi o começo. Como foi o começo da sua trajetória? Quando você começou a se preparar? Quais foram os desafios? Como é que foi tudo? Tá, começar. Quando eu iniciei a faculdade de Direito, eu sequer cogitava fazer concurso para magistratura. Eu não tinha a menor vontade. Durante toda a faculdade, inclusive depois que eu saí, eu sempre falei que eu queria fazer concurso para delegado, queria ser delegado. Então, nunca pensei, nunca cogitei estudar para magistratura.
E na faculdade, eu não estudava voltado para isso. Apesar de saber que eu queria fazer um concurso público quando eu me formasse, eu não tive esse pensamento. E hoje eu vejo que eu poderia ter começado a estudar já na faculdade. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que é interessante pontuar para quem está assistindo, para quem está se preparando, é que se você tem um interesse em fazer concurso público e você está na faculdade, nada impede que você comece a estudar agora. Eu acho, assim, que nunca é cedo demais para começar, sabe, Felipe? É uma percepção que eu tenho hoje, que dá muito bem para você conciliar a parte acadêmica, o estudo acadêmico da faculdade, com a preparação para um concurso. Então, eu acho que assim, a primeira coisa que eu gostaria de pontuar era essa, que se eu tivesse estudado lá atrás, sabe, com essa cabeça, com essa mentalidade, se eu já sabia que eu queria fazer concurso, por que não começar a estudar desde já, né? Mas o fato é que eu não estudei. E aí, segui fazendo a faculdade. Quando eu estava no 8º período, abri o concurso de técnico judiciário do TJ Sergipe. E aí eu fiz o concurso. Assim, concurso nível médio, e fui aprovada. Aí foi onde eu fiquei até eu tomar posse aqui. Então, lá no TJ, eu atuei, iniciei na secretaria, cumprindo expediente, técnica, e aí depois eu fui nomeada assessora de juiz, e ao final, já nos meus últimos anos, eu trabalhei exercendo a função de assessora desembargadora, era lotada no gabinete de uma desembargadora. Então, assim, aí vem um segundo questionamento, do concurso escada. Fazer ou não fazer o concurso escada? Eu vou falar da minha perspectiva. Assim, tem pontos muito positivos e alguns pontos negativos. O que é que eu vi de muito positivo? É como eu te falei, eu passei por todas as fases da prestação jurisdicional dentro do Estado. Eu trabalhei na secretaria, tive aquele contato com a prática do processo, e saber cumprir juntada, coisas básicas que a gente tem que ter conhecimento. Fui ser assessora de juiz, então aprendi a minutar sentenças, minutar despachos, e depois trabalhei durante muitos anos num gabinete de desembargadoras, exercendo essa função de assessoria, então fazia votos, decisões monocráticas, então isso foi muito positivo, porque me conferiu uma bagagem muito boa. Mas, então isso eu achei que foi muito bom, esse é o aspecto positivo. Tive uma bagagem tanto para fazer o concurso, porque fazia decisões e tal, como na prática agora, me ajudou bastante. Mas tem um ponto negativo, porque em algumas pessoas pode gerar uma acomodação. E foi o que aconteceu comigo. Durante muitos anos eu me acomodei. Então, assim, se a pessoa está pensando, faço ou não faço concurso escala? Minha opinião pessoal, olhe sua realidade psicológica, familiar, econômica. Se ela te permitir já estudar para um concurso de grande porte, estude logo para um concurso de grande porte. Porque o tempo de preparação vai ser basicamente o mesmo. Então, assim, a não ser que já esteja aberto um concurso no seu estado, você faz, tudo bem. Mas, assim, se for para começar a se preparar, eu já começaria no grande porte. Tu passou para técnico ainda estava na faculdade? Estava, no 8º período. Tu passou quanto tempo como técnico? Quase 10 anos. Eu fiquei quase muito 10 tempo. Anos. Quase 10. Então, assim, então gerou mesmo uma acomodaçãozinha ali, né? Muito. Eu gostava do que eu fazia, eu gostava das pessoas com quem eu trabalhava. Era um trabalho muito bom, que tinha uma remuneração razoável. Eu me acomodei mesmo. Eu nunca tirei da cabeça que eu queria fazer concurso. Mas eu fiquei anos sem estudar. E eu não pensava em magistratura ainda. Quando é que eu comecei a pensar em magistratura? Quando eu fui trabalhar como assessora de juiz. Foi aí que, assim, foi na prática. O sonho ainda era ser delegada até então, né? Felipe, eu falo que, assim, não foi um amor à primeira vista, mas foi um amor verdadeiro, um amor para sempre. Porque foi na prática. Foi assim, atuando, foi vendo o juiz com quem eu trabalhei, assim, vendo o poder que você tem, assim, transformar uma sociedade. Sabe, assim, o poder de transformação, se for bem exercida a função, você tem um poder de transformação social tão importante, tão grande. Você tem como fazer naquele processo que está na sua mão, uma alteração muito positiva na vida de uma comunidade, sabe? Então, assim, foi dessa observância que eu comecei a me encantar. Eu vou avançar, porque eu falo muito, viu? Eu comecei a me encantar. Ótimo, tá maravilhoso, pode ficar à vontade. Que eu comecei a me encantar mesmo com a magistratura. Então, assim, mas mesmo assim, mesmo como assessor de juiz, eu não comecei a estudar. Aí eu fui para o gabinete de uma desembargadora, trabalhei com 2 desembargadoras maravilhosas, assim, muito humanas e parceiras, e eu me encantava, cada uma à sua maneira. Tinha um trabalho muito bonito. Enfim, resolvi, vou voltar a estudar. Eu me lembro como hoje, 1º de janeiro de 2015. Foi minha resolução. Foi o primeiro dia na minha vida que eu sentei para estudar para um concurso da magistratura. Aí eu vou começar a falar, então, agora, como foi minha preparação de primeira fase. Antes de mais nada, é muito importante um planejamento. Não dá para estudar para um concurso de grande porte sem uma metodologia, sem uma estratégia. Porque se você fizer isso, você vai perder tempo ao longo da... Você vai perceber que não vai dar certo. Porque são editais muito extensos, com... tanto magistratura, Ministério Público, delegado, são editais extensos, com muitas matérias, que se você não tiver um planejamento prévio,
você vai perder tempo. Então, o que é que eu fiz? Esse planejamento eu fiz no fim de 2014, porque eu sentei para estudar em 2015. Como era meu planejamento? Eu vou falar assim, uma semana ideal minha, tá? Eu estudava, a princípio, para uma primeira fase, de segunda a sábado. E como é que eu dividia? Eu era muito metódica, assim. Eu sabia as matérias que eu estudasse toda segunda. Eu estudava penal e processo penal. Toda terça. Civil e processo civil. Assim, já era fixo. Certo? Mas aí como é que eu dividia? Um dia. Na segunda-feira eu estudava 1 hora. Era assim, um dia ideal. Era de 5 a 6 horas que eu estudava durante a semana. Porque eu trabalhava, então eu tinha essa média assim, de estudo. Então um dia bom eram 6 horas. Então, Você quer falar alguma coisa? trabalhando e estudando, e quando tu conseguia estudar muito num dia, 6 horas. Era o dia Mas como é que era a excelente. média, mais ou menos? Assim, só 4 horas. 4 horas, é o que eu imaginei. 4 horas. Normalmente o pessoal que trabalha, e importante, trabalha com direito, porque é direito com direito, né? Trabalha com Exato. direito e estuda direito. Isso potencializa o cansaço, na verdade. É Então você exatamente. estudava em média 4 horas aí É. trabalhando e estudando, o que é muito bacana Isso. para as pessoas saberem que dá sim para trabalhar e estudar, Dá. né? Dá muito. O que é que eu fazia? Logo nesse início, aí aos sábados eu dava uma carguinha maior, eu estudava umas 6, 7 horas. Também não dia bom, nem sempre eu conseguia, tá, Felipe? Assim, eu não era muito constante. Eu vou chegar lá, um defeito um pouco da preparação para a primeira fase. Mas é como era um dia bom. Eu estudava de 1 hora e meia de lei seca, umas 2 horas e meia de doutrina. Eu fazia mais ou menos 1 hora e meia de revisão e uns 40 minutos de questões. E aos sábados eu estudava informativo esquematizado do Dizer o Direito, que eu vou chegar lá assim também, e alternava matérias menores, consumidor, ambiental, empresarial, eu ia alternando porque elas são Então, menores. era lei seca, você falou lei seca, resolução de questões na semana. Final de semana eu tenho que dizer o direito, mas Doutrina e doutrina. revisão. Beleza, Aí show. vou chegar na revisão. Porque a revisão é um Certo, ponto polêmico. A maioria dos certo. meus amigos aqui de concurso, meus colegas hoje em dia que são magistrados, não faziam revisão, tá? Mas para mim era muito importante. Por quê? Isso a gente só vai ver fazendo prova. Por que é importante? A revisão, de fato, assim, a gente demora a avançar no conteúdo. Porque, como eu estou falando, eu estudava 1 hora e meia, às vezes 2 horas de revisão. Então, assim, imagina, se eu tinha 4 horas de estudo, fazia 1 hora e meia de revisão, eu demorava a avançar muitas vezes no conteúdo. Mas, assim, como é que era a minha revisão? Eu só estudava por sinopse. Nunca estudei por livro, nunca. Era sinopse e material de cursinho. E aí, como é que eu estudava? Eu fazia, grifava com marca-texto os pontos mais importantes do que eu estudei. E aí eu tinha uma agenda que eu anotava todos os dias o que é que eu estudei no dia para eu poder fazer a revisão. Porque eu revisava as 24 horas, o que eu tinha estudado em 24 horas, em 48 horas e nos 30 dias anteriores. Então, e eu só fazia essa revisão com base no que eu grifei, tá? E aí, por que para mim a revisão era importante? Quando eu comecei a fazer prova, o que é que eu percebia? Que quando eu não fazia revisão, ia fazer assim, não estou conseguindo avançar no conteúdo, vou parar de revisar. Ia fazer prova, eu pegava a questão na hora da prova de assuntos que eu já tinha estudado e que eu não conseguia lembrar às vezes. Isso me dava uma raiva tão grande, porque uma coisa é eu errar uma questão de um assunto que eu ainda não abordei. Agora, quando eu olhava a questão, na hora da prova mesmo, me dava raiva na hora, que eu olhava a questão e eu não lembrava, eu sabia que eu tinha já O estudado aquilo. terror, né? O terror do concurseiro, né? Que é rei de novo a mesma coisa, né? Felipe, eu já ficava com raiva na hora da prova. Eu fazia a Uhum, prova pensando na questão lá de trás, que eu não uhum. lembrava. Então, o que, que eu percebi? Que para mim, para minha particularidade, eu tinha dificuldade de memorização. E isso a gente só vai perceber estudando, fazendo prova. A gente só vai saber o que é nosso ponto forte, o que é nosso ponto fraco, fazendo prova. Aí alguém pode pensar assim, poxa, mas eu não tenho dinheiro para estar aí viajando fazendo prova. Vai nas bancas, todos os sites, SESC, FCC, vai ter lá as provas disponíveis, treina em casa, uma vez por mês, pega, senta, simula um ambiente de prova mesmo, simula o tempo de prova sem celular e treina, porque aí você vai saber o que é que você está forte, o que é que você está fraco. Eu fazia muita prova, eu viajava para fazer prova. Então, eu percebia que se eu parasse de fazer revisão, eu esquecia a questão. Então, para mim, era mais produtivo fazer. Então, para mim, deu certo. Desculpa, eu tô ajeitando aqui o celular o tempo todo, tá? Deu pra Não, ajeitar de uma vez por imagina. todas, porque o meu tripé aqui, eu tô vendo a hora o celular voar e eu sair voando aqui no meio da transmissão pra todo mundo. Não, não Mas, pode. beleza. Então você fazia essa revisão porque era uma coisa que te angustiava Para muito, mim, errar novamente
uma coisa que você já tinha tido problema antes, né? Então era uma forma de Isso, solidificar o conhecimento. Então você tinha essa isso. estratégia, mas você mesmo ponderou aí que muitos dos seus colegas não A faziam. Eu maioria. também acho que é uma coisa que varia muito de pessoa para pessoa. A gente sempre recomenda ter alguma revisão, né? Mas aí cada um acha um ponto ideal para revisar. A maioria das pessoas gosta de revisar uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias. Você tinha uma revisão das últimas 24 horas. É interessante, muito bacana. E aí, Tá. me diz uma coisa. No começo, demorou muito para ter resultado esse estudo? Não, assim, o que é que aconteceu? Foi 2015. 2015 foi um ano que teve muita prova, né? Então, mas eu cometi o meu maior erro de toda essa preparação é que quando eu comecei a estudar, eu não pensava em ser juíza tão somente. Eu queria ser juíza em Sergipe. Então, eu não via outra carreira, assim, eu não me via passando delegado do Ministério Público em Sergipe, eu não aceitava, e eu não aceitava ser juiz em outro lugar. Então, assim, pensamento mais limitador do que Limitava esse eu muito, né, desconheço. as opções. Aí limitava bastante as opções, né? Não, Felipe, pensamento mais limitador que esse eu desconheço, entendeu? Mas Só existe um concurso que vai me um fazer concurso feliz, na minha né? É vida. difícil. E assim, então, eu comecei, isso foi em 2015, só que foi um ano que teve muita prova. E aí eu comecei, meu primeiro concurso foi TJ Pernambuco, primeira vez que eu fiz um concurso para magistratura. Eu fui muito de boas, porque eu não queria passar lá, eu queria treinar. Todas as provas que eu ia fazer em 2015 era pensando num treino para a prova de Sergipe. Então eu fui muito tranquila. A minha primeira prova, que foi TJ Pernambuco, eu fiquei a 5 pontos do corte. E eu achei muito bom, porque assim, eu nunca tinha Isso em feito prova. 2015, né? Ainda estamos em 2015. Eu tinha, vou avançar, eu tinha 6 meses de magistratura só, ou de estudo. Então, assim, eu fiquei a 5 pontos do corte, foi legal. E aí depois eu fiz Alagoas e Santa Catarina nesse mesmo ano, e aí fiquei a 3 pontos do corte em uma, a 2 pontos do corte em outra. Então, assim, eu estava numa crescente muito boa, isso tudo com meses de estudo. Tava muito legal. Assim, então, eu achei que esse meu cronograma de primeira fase deu muito certo. Eu queria só pontuar uma coisa a respeito dos informativos que eu acho muito importante. Eu estudo, assim, eu preciso fazer um agradecimento aos informativos do Dizer o Direito, porque assim, é Não, salvador, todos nós. sabe? Foi muito importante, me ajudava muito nesse início, quando ainda não estava muito avançada no conteúdo, mas aquelas revisões que ele faz, eu estudava o que é mais amplo, né? Não estudava o resumido, não. E me ajudou muito. E aí tá, abriu o edital TJ Sergipe. Eita. E aí, Em 2015? em Foi 2015, Eita, foi lá, certo. acho que para novembro, Felipe. Eu nunca, às vezes que eu mais estudei em minha vida foi para essa primeira fase e para a oral daqui de Minas. Eu nunca estudei tanto. Só que eu descuidei de um aspecto que hoje eu vejo que é primordial, que é o Psicológico. psicológico. Gente, Felipe, Jogar em casa pesa. Eu sofri demais com isso. Eu sofri demais. Os concursos aqui, eu sempre pesavam para mim também. Eu sofri muito com isso também. assim, hoje eu vejo que o conteúdo jurídico e o psicológico são igualmente importantes. Sinceramente, assim, depois que eu avancei estudando, a gente sabe que é cruel a preparação para um concurso. Você vai abrir mão da família, você vai abrir mão de várias coisas. As fases são cruéis. Se você não tiver uma preparação psicológica forte, você vai sucumbir, você vai se boicotar de alguma forma. Então, assim, não pode fazer uma terapia, faz uma atividade física, tira uma semana para sair com os amigos, assim, alguma coisa que fortaleça o seu psicológico, porque é muito importante. E aí fui fazer a prova. Deixa eu avançar, senão daqui a pouco a live acaba, eu nem cheguei na oral. Aí, o que é que aconteceu? Pela primeira vez na vida, eu fiquei 24 horas sem dormir. Eu não consegui dormir de nervoso. Antes Isso nunca da tinha prova. acontecido antes da prova. Quer dizer, aí eu já fiquei nervosa dali. E aí eu fui fazer a prova em claro. Fiquei muito nervosa na hora da prova. Passei mal na hora da prova. Tive que sair, tive que ser retirada da sala. Foi uma coisa, filho. Todo mundo aqui lado do tribunal ficou sabendo dessa história. E aí depois voltei. Eu passo mal dizendo, eu quero voltar para a prova, eu preciso voltar para a prova. E aí eu voltei. Perdi por uma questão. Com tudo Foi isso. mesmo, eu não acredito, não. Com a noite em claro. Não, meu Né, Deus. É história de concurseiro. Meu Deus do céu. E jogando Felipe? em casa, Jogando em psicológico casa. pesou. Noite em Pesou claro, muito. passou mal na hora da prova e em casa ficou por uma questão. Como é que alguém se levanta de uma queda dessa?
Pois é, Felipe. E lembra-se que eu dizia que eu só queria lá. Então, e lá você sabe que Sergipe é um concurso, um estado que valoriza muito as carreiras, mas que demora muito a ter concurso. Então, eu sabia que eu não ia ser mais juíza lá. Acabou. Ou você juiz em outro lugar, ou vou ter que procurar outra coisa. Porque lá são poucas vagas e demora O estado é muito. pequeno, né? Apesar de Pois é. belíssimo. Pois é. E assim, enfim, o que é que aconteceu? Eu me acabei. Parecia que alguém tinha morrido. Eu fiquei mal, eu fiquei, para te falar, 3 meses que eu não peguei num livro. Isso foi em novembro, eu não estudava. Aí eu fui fazer TJ Rio, que foi mais ou menos uns 3 meses depois, em fevereiro. E aí eu fui, sem estudar nada. Para não dizer que eu tinha parado totalmente, eu só estudei informativo lá do Dizer o Direito. Isso eu não parei. Mas eu fui para passear, para turistar. Levei meu marido, a gente turistou na véspera. O que é que aconteceu? Passei de fase, né? Porque Passou. eu fui tão O despretensiosa. psicológico é tudo. É Eu digo tudo. aqui o tempo todo que não basta estudar. Quando eu digo não Não, basta estudar, não eu tenho basta. certeza que fica aquele pessoal assim, papo de coach e tal. Eu nem gosto desse negócio de Oh, papo de coach. Eu sou meu arisco com isso também. Mas fica parecendo esse negócio de papo de coach, né? Mas não é, não é. não, eu É falo porque porque é um foi. fato, é um fato. São É um muitos fato, fatores gente. envolvidos e a cabeça é fundamental. Você tá Não, bem de cabeça, Felipe, fundamental. eu falo que eu não sou coach, não sou. Na prática, eu vivi na prática como psicológico é importante, para te derrubar e para te levantar. Todas as vezes que eu ia fazer prova relaxada, eu tinha um bom resultado. Enfim, deixa eu avançar, senão eu não vou. Aí eu passei de Sim. fase. Preparação para a segunda fase. Primeira coisa, estudo da banca. Tem que fazer um estudo da banca. Por quê? O que é que acontece? Os examinadores tendem a te perguntar assuntos que eles gostam, que eles têm, que sejam da área de interesse dele, que eles já fizeram monografia, que eles já produziram, que eles têm obras. Então, a primeira coisa que tem que ser feita é um estudo da banca. Eu fiz cursinho, mas quem não pode fazer cursinho, vai no Google, pesquisa que vai conseguir fazer um bom estudo da banca. Então, primeiro ponto que eu acho é o estudo da banca. Segundo ponto, para mim os cursinhos foram muito importantes, mas quem não pode, eu fiz simulados. Eu sentava, o cursinho me dava o exercício, né? E aí eu simulava um ambiente de prova, só com código, só com o que eu poderia realmente levar no dia da prova, o tempo de prova, e simulava. Isso é muito importante, porque você vai ter que aprender a administrar o tempo. A prova do Rio tem uma peculiaridade muito grande, porque só tem a discursiva, não tem as sentenças, e são 25 questões. E essas 25 questões lá são elaboradas na hora. Então, assim, eu cheguei lá às 8 horas da manhã, eles elaboraram as questões na hora, e só meio-dia a nossa prova começou e acabou 5 horas da tarde. É uma O Rio peculiaridade. de Janeiro tem essa loucura aí, é bem É louco uma mesmo. prova de fogo, assim. E assim, por eles terem 25 questões, são questões menos complexas. Então, o que você tem que aprender é administrar o tempo. Aí foi meu grande erro na segunda fase. Por quê? Como eu estava fazendo esses cursinhos, eu me preocupava mais em tirar a nota alta do que fazer as 25 questões no tempo. Eu nunca, quando eu estava treinando, eu fazia dentro do tempo as 25 questões. Acertava, mas não fazia. O que é que aconteceu? Não deu outra na hora da prova. Eu deixei 3 questões em branco, tirei 5,4. Quer dizer, se eu tivesse respondido as 3 questões, muito provavelmente eu poderia ter passado. Com Mas certeza, porque não foi uma falta de conteúdo, foi uma falta de não, tempo, né? ficaram em branco. Mas por quê? Porque eu não me observei, não fiz uma autoanálise enquanto eu estava treinando. Se eu tivesse feito, faltou uma maturidade. Se eu estava percebendo que estava passando o tempo, eu teria que administrar meu tempo para que coubesse as 25 questões naquelas 5 horas. Aí, o que é que eu acho que você faz você ganhar tempo numa segunda fase? Primeiro, preparação do código. Coloca aquelas linguetas no código para você já conseguir manusear com facilidade. Você não vai ter tempo na hora da prova da segunda fase de ficar lá procurando a resposta. Então, coloca aquelas linguetas. Alguns concursos, o TJ Rio deixava até a gente colocar assim, código penal, escrever código civil. O TJ Minas não deixava, então eu só coloquei as linguetas. Levei aqueles mini códigos, porque às vezes assim, legislação ambiental, legislação tributária, eu acho que é mais rápido para você procurar nos mini códigos. Eu levei uma mala gigante. E legislação estadual. No Rio caiu. E eu acertei a prova, porque eu levei imposto estadual, legislação estadual. Eu acho que é importante. Quase nunca vai ser cobrada, mas pode ser cobrada. No Rio foi, e eu acertei a questão, porque estava lá com a lei em mãos, entendeu? Eu até anotei algumas coisas. Foi preparação do código, legislação, administração do tempo. Isso. Uma coisa que é importante. Todo mundo fala que o melhor código, e é mesmo, é aquele Ridel, nem sei a pronúncia. O código realmente é. Mas não deixe levar o código da Saraiva. Por quê? A gente não pode consultar súmula, exposição de motivos, tem que ser tudo grampeado. Mas o código da Saraiva, ele tem um índice de súmulas no final. E o índice, a gente pode consultar o índice durante a prova. Então, às vezes, tem a palavrinha ali e a súmula, e você consegue
incluir na questão uma súmula que agrega muito valor à questão. Eu fazia isso. Eu usava o Darridel, mas o Darridel, ele tem a súmula citada no índice remissivo, que é aquele que tem as palavras-chave. Então, eu ia do índice para o índice remissivo, aí lá no índice remissivo eu pegava a súmula. E aí eu citava a súmula também. Isso aí é um pulo do gato gigantesco que você pode dar na prova subjetiva, realmente. Porque o examinador fica, pô, como é que essa pessoa lembrou sabe da súmula decorado, né? Tem lá no índice remissivo, tem lá também. Agrega muito valor à questão. Outra coisa assim que eu percebi, não desista de nenhuma questão, porque às vezes você não sabe a questão, mas você vai saber um instituto, alguma coisa, então escreva qualquer coisa, porque eles vão avaliar conteúdo jurídico, vão avaliar português, aí às vezes são décimos salvadores ali, então não desista de nenhuma questão. Mas é isso. E aí, o que é que aconteceu? Agora vou avançar, vou chegar em Minas. Porque entre 2016, veja, essa prova foi em 2016, até 2018, eu não passei mais de fase. Eu não passava da primeira fase. E veio algo muito estranho. Não passava. Eu só ficava a 3, a 4 questões, a 2, e não conseguia avançar. Aí, a que é que eu atribuo isso? Assim, foi muito estranho, né? Porque eu fui numa crescente muito rápida, de 2015 para 2016, e eu estagnei. Eu acredito muito que foi porque eu não fazia muitos exercícios. Eu acho que eu falhei nisso. O quanto que eu treinava na segunda fase e na oral. Eu não treinava na primeira. Então, acho que falhei muito nisso. E assim, eu não deixei de ter uma vida. Eu viajava, eu tirava férias. E isso me atrasou muito também, sabe? E eu também acho que teve um pouco do fator psicológico. A cada prova que eu ia e batia na trave, eu ia para outra mais nervosa, sabe? Comecei a não dormir bem, véspera de prova. Eu acho que isso pesou muito também. Aí, o que é que teve? Teve TJ Ceará. Fui fazer TJ Ceará. Meu pior resultado da vida, filho. Foi pior do que o de Pernambuco lá. Foi mesmo. É engraçado isso. O Rui falou a mesma coisa que semana passada. Ele disse, a minha pior prova foi a minha penúltima prova antes de eu passar. Engraçado, viu? Engraçado mesmo isso. Foi a pior. A vida a pior prova da minha vida. Eu saí arrasada, porque eu disse, não estou. Agora, além de não estar mais avançando, eu estou retroagindo. Eu fiquei arrasada, fiquei mal. Aí deu Minas Gerais. Aí Minas Gerais é toda peculiar essa minha prova. Eu fui fazer a primeira fase, vou contar bem rapidamente assim, eu fui fazer a prova numa condição muito adversa. Porque eu viajei, meu avô estava doente, mas doente, como assim, convivendo com a doença dele. No sábado de manhã, meu avô faleceu. No sábado, na véspera da prova, Felipe. E as pessoas que não quiseram me contar, esconderam, justamente porque eu ia fazer prova. Eu acabei sabendo sem querer, no grupo do WhatsApp da família, essas coisas que acontecem. Então, eu fiquei sabendo do falecimento do meu avô, que nem vinha tão doente assim, vinha doente, mas estava convivendo com a doença por um grupo do WhatsApp. Felipe, eu tomei um choque tão grande. Eu estava no quarto do hotel, que eu vi aquilo, meu Deus do céu, olhei passagem para voltar, para você ver como são as coisas. Fiquei me perguntando o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que voltar, tenho que dar apoio à minha mãe, eu tenho que estar com a minha família. Eu me lembro muito nitidamente, assim, na véspera da prova, uma amiga minha, grande amiga, que está até na Oral da Bahia, comigo no hotel, ela dormindo, eu fui para o banheiro, fiquei sentada lá. Vou ou não vou fazer a prova? Vou ou não vou? Como é que meus familiares vão estar enterrando meu avô e eu vou estar fazendo prova? O que é que eu faço? Vou ou não vou? Madrugada. Você fica se sentindo mal, né? Consigo mesmo. Meu Deus. O que é que eu estou fazendo aqui? Não é para estar aqui. E eu fui fazer a prova, decidi ir. E fui ainda assim, sabe como você tá? Eu me lembro muito nitidamente. A prova virada e eu com vontade de chorar. O que é que eu estou fazendo aqui? E assim, fui, passei, deu certo, assim, né? E o que é que eu tiro disso? Que a gente tem uma força muito maior do que o que a gente imagina, sabe? A gente às vezes está numa condição muito adversa, acha que não vai dar certo. Eu vinha do TJ Ceará, que eu fiquei mal, fiquei péssima, porque foi meu pior resultado. Aconteceu isso do meu avô, uma pessoa tão cara para mim, assim, que era tão cara a minha mãe, e eu não pude estar ali presente. Eu estava naquela prova na pior circunstância possível, e eu passei. Então, isso me fortaleceu muito. Eu nunca pensei, porque eu passei de fase, que eu ia passar em todas as fases, não. Eu nunca levei para esse lado. Mas eu pensei assim, foi uma experiência muito importante para eu saber como eu sou forte. E como todos nós somos. E a gente pensa que não é, a gente não confia na gente. Mas a gente é muito forte, sabe? Então, para quem está assistindo, força, porque dá certo. É uma experiência quase que espiritual, eu diria, né? Essa aprovação. Meu Deus. Eu realmente não sabia desse detalhe, não. Viu? Mas que
que coisa, é porque era para ser seu mesmo. Acho que Era alguém para até ser falou aí, mesmo. era para ser seu mesmo. É incrível. Aí eu sei que, vamos, assim, eu fui para as outras fases. A segunda fase daqui já é como as demais. Você faz a discursiva, a sentença civil, sentença penal. E aí, como é que eu fiz o estudo? Da mesma forma. Estudo de banca. E aí, aqui no TJ Minas, como o estudo de banca, você sabe, se mostrou importante, porque a gente tinha um examinador que era doutor em filosofia. A prova de Minas é toda feita por banca própria, são os Banca desembargadores, própria. desde a primeira fase. Então, assim, Nunca vou as me questões. esquecer. Doutor Gamboge. Nunca vou me esquecer do Gamboge. Eu amo Gamboja, eles nem me conhecem, mas eu já considero paca. Eu Eu amo ele, porque também, eu eu sou virei encantada fãzão por do ele, Gamboge. porque eu gosto. Ele já foi polêmico já desde a primeira fase. Ele fez a de constitucional e de eleitorais, já foram questões bem atípicas. E aí, como a gente sabia, justamente a importância, às vezes, de você estudar a banca, você fazer um cursinho, se você puder. Esse estudo de banca, porque eu sabia que tinha um doutor em filosofia, então humanística ia ser muito cobrada. E, de fato, saiu até nos Instagrams na época, porque foram questões bem peculiares. Eram 5 questões e 2 questões de humanística, né, Felipe? Então, assim, eu já super, assim, tenho que agradecer ao Uzi. Eu me preparei com o Uzi já na oral, na verdade, mas, assim, a gente sabe que, às vezes, um amigo dá uma dica, às vezes, olha, esse Sim, material não claro. tem como, né? E Não, aí lógico, a gente acontece. sabe disso e a gente super entende. Infelizmente, mas assim, minha preparação mesmo foi para a oral com vocês. E assim, como foi importante ter um estudo diferenciado para a humanística? É engraçado que eu me dei muito bem com humanística, porque é uma matéria que a gente não estuda antes, mas que às vezes vai ser muito importante, como foi para mim. Eu me dei bem, eu gostava de estudar filosofia, eu gostava de estudar filósofo. E Tu assim, chegou a ler o material do OUSE para essa prova de humanística, não. para subjetiva ainda? Não, te confesso que não, porque eu não fiz OSE para subjetivo, eu vim conhecer o OSE na oral. E eu Sim. não, eu li por um outro material e assim, deu muito certo. Eram 5 questões, eu acertei uma boa, que é aquela universalidade nomotética e hipotética, a Esse outra. tema aí, eu lembro que eu tratei bem no curso, assim, eu falei bem, mas porque eu tinha lido os textos do Gamboge e tudo, vi que ele gostava do Lima Vaz, o filósofo, e eu falei isso bem, bem detalhado, por isso que eu perguntei se tu tinha visto o material, porque eu falei bem explicadinho isso no curso. Só que eu juro pra ti que eu não acreditava que ele ia ter coragem de cobrar, sabe? Eu expliquei porque eu disse, eu vou falar, porque vai que. Mas não é Você falou possível mesmo. que isso caia. Não é Sabe que eu possível que isso sei. caia. E caiu universalidade hipotética, universalidade nomotética. E eu fiquei assim, caraca, velho. Ele tem essa Agora coragem. eu me consagro graças ao Gamboge, porque eu apostei no que ninguém apostaria. E tava lá a universalidade Tava, sabe por hipotética e que eu sei que nomotética. tava no material do OSE? Porque quando eu fui fazer o cursinho da oral, você disponibilizou o material. Foi, verdade, é Só verdade. que eu já estava na oral, mas assim, É eu tive acesso verdade. ao material do uso, agora que eu lembrei, foi já fazendo oral. E eu sei que você colocou mesmo, mas eu só tive acesso a ele na oral. E Foi isso aí, mesmo. enfim, eu tive uma estratégia, assim, o que eu era mais displicente na primeira fase, nessa fase eu morri para o mundo. Eu tirei licença prêmio. Minha chefe era muito maravilhosa. Assim, eu tinha já os meses de licença prêmio, eu tinha quase 10 anos de serviço público, então eu tirei a licença prêmio e aí eu me matei. Eu estudava de domingo a domingo. Por que eu consegui fazer isso? Porque eu sabia que era um período curto, né, Felipe? A gente não consegue ter um estudo de alto rendimento dessa forma, de estudar 8, 9 horas por dia, por muito tempo. Então, assim, não tem muito milagre. Eu consegui só porque eu sabia que era um período limitado de tempo. E aí, realmente, eu estudei muito. E aí, quando eu fui fazer a prova, eu sabia que eram 3 dias seguidos. Era discursiva, sentença civil ou sentença penal. Eu desliguei meu celular. Eu tive uma estratégia meio kamikaze, mas para mim deu certo. Eu desliguei meu celular. Minha mãe foi comigo, então quando eu queria falar com Nas meu marido, com 24 meu horas, pai, né? nos 3 dias. Isso Ah, nos ainda 3 na dias. discursiva. E Ah, aí, não, discussível, tá bom. eu não queria conferir o que eu fiz na discursiva, eu não queria saber no outro dia. Eu só vou conferir tudo quando eu terminar a última prova, porque eu posso me influenciar, achar que fui mal e já ir desmotivada para as outras. Então, o que é que eu fiz? Eu não conferi nada. Eu fui fazer a discursiva, quando eu fui fazer a sentença, eu nem entrava na sala, para nem escutar os comentários dos colegas. Aí eu só entrava na hora de. Aí entrava. E aí eu tinha muito medo da sentença cível, porque eu trabalhava numa Câmara Cível lá no TJ, mas eu sei a amplitude, assim, que poderia ser de cobrança de uma sentença Cível é cível. tudo, na verdade. Cível, Né? sabe? Cível é Para mim tudo. era Cível é tudo que não é penal, cível.
Então, assim, eu não estava preocupada com a sentença penal, com a discussão, eu estava preocupada com a sentença civil. Eu mal dormi na véspera. E aí, a prova virada, meu Deus, nem para ser improbidade administrativa, nem para ser, porque eu tinha treinado uma sentença, e eu sabia que tinha umas peculiaridades que iam me agregar ponto. Sempre quando eu viro, improbidade administrativa. Meu Aí eu já Deus. relaxei, sabe? Fiz a prova tranquila, fiz muito relaxada mesmo, e deu tudo certo. Aí fui para penal. A sentença penal parece mais difícil, mas é uma sentença que, se você memorizar todos os pontos que você tem que colocar nela, você já vai te agregar muito valor, porque já é uma pontuação fácil de você obter. Claro que, se você não souber o conteúdo, assim, o mérito ali da questão, a tese, ou pelo menos grande parte dela, você não vai passar. Mas você já sabendo daquela estrutura, já vai te ajudar bastante. Então, quando eu cheguei na prova, eu anotei tudo que eu tinha que colocar na sentença, e aí a sentença foi super extensa, eram acho que 3 réus, vários crimes, tem que reconhecer nulidade quanto a um réu, prescrição quanto ao outro, concurso material, formal. Foi assim, bem complexa mesmo a sentença. Eu acabei, parecia que eu estava psicografando uma carta no final. O tempo, eu nem sabia o que eu estava escrevendo ali jamais. É assim, eu acabei no último minuto. No último A minuto. lembrança do Rio deve ter pesado forte aí nessa hora, né? Gente, foi assim, no último minuto mesmo, filho. E aí tá, passou, né? A gente fica naquele aguardo. Eu nem vou falar, eu ia falar do delegado, que eu acabei fazendo paralelamente o delegado. A gente tá com quanto tempo? Dá pra tá com quanto tempo, Felipe? Não, ainda tem uns 15 minutos antes do Não, Instagram derrubar a gente. Porque tá, o problema é o Instagram que derruba a gente. eu vou correr aqui. O que é que eu fiz? Paralelamente, abri o delegado em Sergipe. Eu não tinha a menor pretensão de ser delegada, mas era em Sergipe. Então, o que é que eu fiz? Estava fazendo paralelo, TJMG, delegado de Sergipe. E aí, chegou num ponto que eu estava esperando o resultado do TJMG e estava na física do delegado. Passei na objetiva, passei na discursiva do delegado, com o estudo do TJ. Eu nunca estudei especificamente para delegado. Por conta do estudo do TJ, eu consegui estudar. E aí estava na física. Gente, eu não dava para coisa, Felipe. Eu não sei segurar uma barra. Não dava, eu tentei tanto. Eu corria no sol. Não, eu acho que há limites na vida de um ser humano. E você tem que escolher entre o gamboge e a barra. Né? O gamboge venceu, porque a barra não deu certo. Conciliar o gamboge com a barra é pesado. Felipe, eu não conseguia Ou me segurar você vai naquela saber barra. o que é universalidade nomotética e hipotética, ou você vai segurar a barra, porque os dois fica complicado Não mesmo. dá. E daí, o que é que eu fiz? Eu não fui para a prova. Você acredita? Eu não fui para a prova física, porque eu não conseguia me segurar na barra. Eu não conseguia me sustentar. Então, eu optei por não ir. E foi uma decisão super difícil, porque eu achava que eu tinha perdido na sentença penal do TJ. Eu não desisti da física achando que eu ia passar no TJ. Eu desisti pensando que eu tinha perdido as duas. Aí eu dizia, meu Deus, eu estava com 2 provas na mão e agora eu estou sem nenhuma. Porque eu desisti da física. Foi uma decisão super difícil. Fiquei mal no dia. E eu tinha amigos delegados, vários amigos delegados meus, assim, que diziam, como é que você não vai para a prova? Só que eu não tinha realmente condições. E eu achava que estava perdida a TJ. E aí foi mal. Aí o que é que eu decidi? Eu só vou estudar para Isso já 2019. tinha saído o resultado da subjetiva Não. Ainda não tinha nem saído. Meu Deus, Eu foi achava realmente que eu uma ia estratégia. perder. Não, Foi eu uma achava que eu ia estratégia perder, Felipe. muito corajosa mesmo. Foi. Não, esse concurso tinha que ser seu. É engraçado essas coisas, quando Oh. tudo vai se estruturando, porque tinha que acontecer assim, né? Parece coisa de filme, hein? Impressionante. Eu sempre dizia antes, eu não sabia quão certo eu estava. Eu sempre dizia, a gente não escolhe o concurso escolhe a gente tem que se preparar. Mas assim, quando é para ser nosso, tudo se encaixa. É uma coisa assim, nesse concurso, veja, caiu a ação de improbidade. Meu avô morreu na primeira fase. Caiu a sentença de improbidade, que era uma coisa que eu tinha familiaridade, sabe? Então, assim, tudo se encaixou, assim, é porque era realmente para ser. Mas quando eu desisti lá da prova física, eu achava que eu tinha perdido o TJMG. Eu não achava que eu tinha feito bem a sentença penal, eu esqueci de... era para reconhecer a prescrição de um dos crimes, eu não reconhecia, eu fiz a dosimetria dos dois. Então, eu tinha certeza que eu tinha perdido. E eu fiquei super mal, eu disse, eu só vou estudar agora em 2019. Assim, 2019, se eu não passar, eu vou dar uma parada. Porque não tá dando, eu não dou pra coisa. Então, eu já tinha decidido, juro a você, se 2019 vai ser o último ano que eu vou estudar e depois eu vou relaxar, vou viver e qualquer coisa eu volto a estudar. Tá relaxando que só, acumulando 3 varas, Só. mas tudo bem. E aí saiu o resultado. Felipe, eu me lembro, como hoje, eu estava no trabalho, meu celular dentro da bolsa. Ninguém do trabalho sabia que ia sair. Eu me arrepio falando com você agora. Ninguém do trabalho sabia que ia sair o resultado digitando. E aí saiu a sentença civil e a penal, elas não saíram ao mesmo tempo. Primeiro saiu o resultado da sentença civil e depois o resultado da sentença penal. Eu achava que eu ia perder na penal, né? Eu achava que ia fazer bem a civil. Eu me lembro como hoje, uma colega minha, que hoje é colega de carreira, é Bárbara, minha xará, ela é mineira e ela ficou de me avisar, ela estava assistindo lá pessoalmente. Aí eu só olhei aqui o celular, ela
Passou na sentença civil, tirou 8, pouco, você tirou um notão. Aí eu botei o celular na bolsa de novo, fiquei aqui. Ninguém sabia. Eu disse, meu Deus, mas eu vou perder a sentença penal. Que adianta ter passado na civil. Aí fui pro banheiro, rezei, me ajuda pra passar. Daqui a pouco, Felipe, eu me lembro como hoje, quando eu olhei aquele celular que ela colocou, você tirou 7, eu me dá vontade de chorar quando eu falo agora. Você tirou 7, pouco na sentença penal, você passou. Meu Deus do céu, eu me levantei, eu abracei uma colega de trabalho, me abraça que eu passei, eu tô na oral, tô na oral. Inclusive, aí, tá cheio de ex-colegas de trabalho seus aqui, viu? Tem um fã-clube da Bárbara aqui, viu? Beli, foi Beli que eu abracei. Eu disse, Beli, me abraça, porque eu passei na prova oral, eu me lembro como hoje. E eu abracei ela assim, aos prantos. Mas aí aquela coisa, deixa eu avançar pra gente chegar na preparação da oral. É assim, né, Felipe? Oba, passei na prova oral. Aí dá 20 minutos. Meu Deus do céu, eu passei na prova oral. E agora? Porque, assim, eu sempre tive a percepção que eu me expresso muito melhor escrevendo do que falando. Eu tenho uma dificuldade de formular raciocínio jurídico. Eu tinha, na verdade. De ter essa habilidade de formular raciocínios jurídicos oralmente, sabe? Escrevendo eu até me dava bem, mas oralmente eu tinha dificuldade. Então, assim, fiquei desesperada. Fiz todos os cursos possíveis e imagináveis. E no início, Felipe, foi pauleira, porque eu tô aqui conversando com você, na época, eu não conseguia, eu travava. Quando você me conheceu, lá, já tava treinada. Acho que a gente se conheceu justamente nesse momento, né? Foi nesse momento. Tinha um curso de humanística para prova oral. Para TJMG. Né? E assim, é muito raro cair humanística na fase oral. Acho que só cai em São Paulo. Só Minas e São Paulo. Creio eu. Talvez o Rio também. Mas que eu me lembre, só Rio. Eu só me lembro Minas e São Paulo. E eu pensei, poxa, uma coisa é eu escrever sobre humanística, outra coisa é eu responder questões de humanística. Eu preciso de uma preparação melhor. E foi assim que eu conheci o OUSE. Foi até uma colega de concurso que, num desses cursinhos, ela disse, faço o OUSE é muito bom. E aí foi que eu busquei o OUSE e foi primordial. Por quê? Porque me conferiu muita segurança, entendeu, Felipe? Porque prova oral é postura. O conteúdo já foi avaliado antes. O conteúdo é utilizado na prova oral como embasamento para eles olharem outras questões. Assim, é a base para eles olharem outras questões. Como você se manifesta, qual é a sua postura, se você tem segurança ao falar, como é que você reage sob pressão. Então, eu fazer aqueles treinos com você, eu falo isso porque é genuíno mesmo, foi muito primordial para mim. Porque, primeiro, eu precisava fazer questões complexas, não eram fáceis. E quando eu acertava, eu vi que você falou, eu lembro assim, o cara tinha perguntado universalidade nomotética e hipotética, eu pensei, não, agora eu tô livre, eu vou... Porque se ele teve coragem de perguntar isso na prova escrita, na oral, que eles são mais livres mesmo, aí eu posso perguntar aqui qualquer coisa, eu posso perguntar física quântica, eu me senti livre para perguntar qualquer loucura. E eu perguntava e você respondia. Eu perguntava e você respondia. E desde o começo eu achei você uma pessoa com muita facilidade para falar. Você está dizendo, eu tinha dificuldade de raciocínio jurídico. Eu tinha dificuldade de falar. O pessoal tá até, sua família está até rindo aqui, dizendo ela com dificuldade de falar, mas eu também nunca senti isso. E eu acho que isso é uma outra lição que, para quem estiver assistindo, existe também. Muitas vezes a gente cria dificuldades que não existem. É normal, eu também sou assim, eu também me imponho limitações, eu também me imponho dificuldades, todo mundo faz isso. Mas tem que ter cuidado quando isso pode colocar em risco uma prova. Porque você, e eu, como você disse também, eu percebo que você acredita que tem essa dificuldade de falar raciocínio jurídico. Mas não tem nenhuma dificuldade, ou não tinha, né, na época. Não tinha nenhuma, nem naquela época você tinha. Eu digo porque eu lembro desde os primeiros treinos. É lógico que você ainda evolui, é lógico que todo mundo pode evoluir. Mas às vezes a gente cria uns fantasmas que não existem. Você nunca teve dificuldade de raciocínio jurídico. Talvez você precisasse achar que tinha isso para poder ter uma motivação para estudar. Ou para ter uma motivação a mais, turbinar. Mas você nunca teve isso. Eu tenho tranquilidade para falar, porque eu lembro de todas as arguições e foram muitas. Eu era muito insegura no início da preparação para oral. Eu lembro porque que quando normal, todo mundo todo mundo é. Quando eu comecei a treinar, Felipe, eu travava, que eu não conseguia responder. Eu acho importante dizer isso, porque
dá tempo, aqueles meses entre o resultado das sentenças e a oral, vai dar tempo da pessoa se preparar. Então, assim, eu acho que tem que se preparar mesmo, primeiro para a primeira, depois para a segunda, porque o tempo vai ser suficiente. Então, assim, eu percebi uma evolução muito boa minha. Eu comecei mal, muito importante treinar com os colegas, eu tenho que pontuar isso. Bárbara, eu vou te dizer uma coisa. Eu já tive um aluno de prova oral gago. O cara era gago. Ele começou a treinar gago. Ele não conseguia falar nada, era gago mesmo. E aí a gente foi buscando formas que ele se sentisse confortável para falar. E ele passou no concurso, hoje é juiz também. Coisa E linda. no começo o cara era gago, ele não conseguia falar nada. Eu acho que ele procurou, obviamente, apoio fonoaudiológico também, né? Nessas situações você tem que procurar todos os apoios possíveis mesmo. Mas isso para dizer que, por mais que os seus problemas sejam grandes, é tranquilamente possível passar. Sim. No MP de Minas, agora também teve um rapaz que passou, que ele também era famoso lá por ser gago, e ele conseguiu contornar a situação também. Então, por mais que sejam bem difíceis as situações para provas orais, é possível vencê-las. Gente, é possível. Assim, eu sou a prova disso, assim, porque eu era muito segura no início. Eu evoluí muito desde o início da oral até o dia que chegou mesmo. Porque eu era muito segura. Talvez seja isso que você falou mesmo, uma insegurança que não era real, mas que eu tinha e eu travava. Meus colegas que treinavam comigo sabem no início como eu não conseguia desenvolver. E aí, aos poucos, eu fui treinando. E assim, é engraçado que, como com os treinos, você começa a acessar o conhecimento na sua cabeça. É como se fosse uma atividade física. Você vai se habituando a responder e a responder com firmeza, com postura, mesmo quando você não sabe. Você não precisa saber todas as. Você está me vendo, Felipe? Porque agora travou novamente. Tô te vendo, tô te vendo. Ah, então vou continuar. É incrível, assim, como a gente começa a acessar conhecimentos que a gente nem lembra que tem. E outra, não precisa acertar todas as questões da prova oral. Como eu falo, o conteúdo ali, ele vai ser uma base para eles avaliarem uma série de questões, né? Então, como é que você se comporta, sua postura. Então, teve questão que eu errei. Eu errei toda. Teve uma, me lembro nitidamente, eu errei toda a questão. Mas eu respondi com a segurança, com um carão aqui, que assim, eles pensaram, não, ela vai conseguir nas audiências se sair bem, porque a prova oral é importante, esse treino, porque nas audiências e na sua vida, na carreira, você vai se deparar com situações que você não conhece, que você vai ter que resolver na hora, não vai poder parar para pensar, né? A audiência, a gente passa por uma série de situações muito inéditas e que se você não estiver ali preparado, você não vai conseguir resolver, você tem que resolver. Então, acho que a prova oral é muito para isso, sabe? É muito importante. E tem o estudo das 24 horas também, né, Felipe? Como? É que tá travando, tá? Eu não tô te ouvindo bem. Tá travando aqui. Pessoal, Travou vocês totalmente estão me agora. vendo, estão me ouvindo? Porque para mim aqui tá bem, mas se para vocês estiver ruim, a gente busca dar um jeitinho aqui. Mas... Não, mas se você tá me ouvindo... Eu tô te vendo e te vendo bem. Mas dê um feedback aqui, por favor, como é que vocês estão. Mas assim, Bárbara, não sei se você tá me vendo agora, tá? Tô te ouvindo, bem. Só ouvindo, não tá me vendo. Tá turvo, tá travando a sua. Certo, deixa eu buscar ver aqui se eu mudando um pouco de posição melhora. Ainda tô travando? Sua imagem tá um pouco turva, mas eu tô te ouvindo bem agora. Certo. Porque como o nosso tempo tá... Ó, o pessoal tá falando que sua imagem tá fugindo, tá todo tá mundo vendo? dizendo que tá um pouquinho ruim. Mas é o seguinte, como o nosso tempo tá um pouquinho apertado, a gente só tem mais 5 minutos, eu acho que se eu sair e voltar, a gente vai perder tudo. Então, acho melhor a gente... Foi tão boa a live, eu fico até triste por estar com a imagem ruim, mas eu acho que é pior a gente sair, porque corre se perder isso aqui, e eu quero salvar essa live aqui no nosso Instagram para que mais pessoas possam possam ouvir isso, porque foi muito incrível essa sua história. Eu acho que é uma história que mostra como não necessariamente uma trajetória da aprovação tem que ser linear. Na verdade, acho que a grande maioria delas não é linear, não tem uma lógica por trás, não tem
um caminho, uma fórmula mágica. Eu sempre digo isso. Cada um tem seu tempo, cada um tem sua história. Uma coisa eu tenho certeza. Todas as reprovações que você teve te ensinaram alguma coisa até chegar nessa aprovação. Uma aprovação que veio depois de um resultado ruim no TJ Ceará. Mas eu tenho certeza que todo esse estudo que você teve ao longo de 2015 até 2019, esse estudo não se perdeu porque você foi mal no TJ Ceará. A falta de tempo que você teve no TJ do Rio te ensinou e no TJ de Minas, na sentença, você acabou faltando 1 minuto. Então, tudo isso é um agregado. E eu tenho certeza que pessoas vão ver essa live aqui e vão estar nessa fase. Será que eu devo continuar nisso? Será que em 2020 eu não devo parar? Será que não está na hora de eu suspender os meus estudos? E, assim, cada um sabe o que faz. Se você escolher parar, pode ser que você encontre outra coisa até que te faça feliz, né? Que faça seus olhos brilhar e você nem sabia. Mas eu tenho certeza também que se você continuar, quem tiver assistindo, quem continuar, vai passar também. Uma frase que eu gosto de dizer muito, tem alguns professores do OUSE que foram meus alunos do TJ Ceará e passaram no TJ Ceará, repetem, porque eu falava muito para eles. Eu conheci alguns. Há uma honra reservada àqueles que não desistem. Disso aí eu não tenho dúvida. Há uma honra reservada aos que não desistem. Eu fico muito feliz de ver que essa honra para você é ser uma juíza tão feliz com a sua atividade, estar feliz com a profissão, que mostre entusiasmo com esse trabalho. E eu queria, inclusive, parabenizar a sua família, né? Tá aqui muita gente aqui. Dona Marilena é sua mãe? Marilena é sua mãe? Dona Marilena, seu Augusto, seu pai estão aqui também. Parabéns vocês dois pela filha brilhante que vocês têm. Seu estagiário tá aqui também. Leonardo. Que você tem. Bárbara, eu te agradeço demais por você ter compartilhado com a gente a sua história. Viu? A sua história, tenho certeza que vai inspirar muitos, vai inspirar muita gente. Foi um prazer, assim, muito grande. Eu tenho um tempinho para falar uma palavrinha. Com certeza, pode falar. O Instagram nem avisou ainda que a gente vai cair. Quando ele avisar, eu te digo, porque aí a gente vai ter um cronômetro contra a gente. Mas pode falar à vontade. Eu sentia muita falta de histórias assim. Eu acho que são muito valiosas também as histórias de quem passa logo. Eu acho muito bonitas também, mas assim, eu mesmo sentia falta, porque eu não me identificava com essas histórias. Então eu gosto de compartilhar a minha, porque a minha foi tudo menos linear. Eu fui aprovada com 36 anos, né? Eu tomei posse aos 36 anos. Já tô com 37. Então, assim, foi realmente assim, bem diferente. E assim, o que eu gostaria de dizer para quem está assistindo, quem está nessa luta, gente, se você conseguir manter foco, confiança em si mesmo, o aspecto psicológico, não desistir, determinação, vai passar. Não dá outra, sabe, Felipe? É uma união de algumas coisas. Você precisa ter disciplina, você precisa ter foco, você precisa ter um psicológico forte, mas vai dar, vai passar. Não precisa ser gênio para passar no concurso deles. Eu lembro que eu estava no TJ de Minas, e aí eu estava no táxi, aí o taxista perguntou, quer que você vê o sotaque diferente? O que ele está fazendo aqui? Eu falei, não, vim fazer a fase oral do TJ. Não, você é muito inteligente. Eu disse, não, veja, não é assim. Qualquer pessoa que tiver o tempo, eu sei que não é a realidade de todo mundo, nem todo mundo vai ter condições financeiras, psicológicas, é uma série de fatores que levam, né, Felipe? Mas assim, se a pessoa conseguir reunir o aspecto psicológico, o estudo, a disciplina, vai passar. Uns vão passar daqui a 1 ano, uns vão passar com 5, com 6 anos, mas não tem outra, vai passar, entendeu? Então, assim, eu também acho que não deve se comparar. Cada um tem sua trajetória. Todas as trajetórias são igualmente importantes, igualmente bonitas. Aquele que passou com 1 ano, que lindo, que massa. O que passou com 5, 6 anos, que lindo também. Então, assim, não se compara, seu momento vai chegar. E é perseverar, sabe? Perfeito, perfeito. Não poderia acabar com palavras melhores. Bárbara, muito obrigada. Foi muito prazer. Foi espetacular. Agradecer todo mundo aí de Aracaju que assistiu. Muita gente. Eu não tô nem lendo, eu nem li os comentários. A toda a família, a toda a sua família que está aqui presente também. Pessoal, muito obrigado por tudo. A live vai ficar salva. Bárbara, muito obrigado. Muito feliz de conversar com você. Sempre aí pro que for preciso, e vocês que a gente comigo. puder ajudar, tá bom? Muito obrigada. Foi muito bom. Fiquei muito feliz de conversar com vocês hoje. Um beijão. Maravilhoso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bom, pessoal.